estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. A Organização Mundial de Saúde divulga em seu Manual de Prevenção ao Suicídio diversos mitos em relação ao comportamento suicida. Alguns deles são: Mito 1. As pessoas que falam sobre o suicídio não vão tirar suas próprias vidas. Elas estão querendo só chamar atenção. Mito 2. O suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso prévio. Mito 3. As pessoas que cometem suicídio querem mesmo morrer. Está pensando em tirar sua própria vida? Busque ajuda.
Organização Mundial de Saúde divulga em seu Manual de Prevenção ao Suicídio diversos mitos em relação ao comportamento suicida. Mito 4. Quando alguém sobrevive a uma tentativa de suicídio, ele está fora de perigo. Mito 5. O suicídio é sempre hereditário. Mito 6. Os indivíduos que tentam cometer o suicídio têm sempre uma perturbação mental. Mito 7. Falar sobre o suicídio dá a ideia de suicídio à pessoa. Está pensando em tirar a sua própria vida? Busque ajuda. Onde a dúvida que eu leve a fé, onde há ódio que eu leve o amor, onde há ofensa que eu leve o perdão, onde há discórdia que eu leve a união, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver treva que eu leve a luz, onde houver tristeza que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas a amar, porque é dando que se recebe, é esquecendo que se encontra, é perdoando que se encontra o perdão e é morrendo que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. La 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 la. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. A Organização Mundial de Saúde divulga em seu Manual de Prevenção ao Suicídio diversos mitos em relação ao comportamento suicida. Mito 8. Só acontece às outras pessoas e nunca vai acontecer comigo ou com alguém da minha família. Mito 9.
Após tentar cometer suicídio uma vez, aquela pessoa nunca mais vai tentar de novo. Mito 10. Crianças não cometem suicídio porque não entendem o que isso significa. Está pensando em tirar a sua própria vida? Busque ajuda. É agora que iremos unir, com o coração a sorrir, no sublime encontro pela paz, a paz, a paz. É sabido que a hora é chegada e o sol saindo na alvorada vem trazer a alegria e a paz, a paz, a paz. Plantando agora o amor, agradecendo o momento da dor, estarás com Deus em paz, em paz, em paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Aqui na pátria do Evangelho, a criança, o jovem e o velho se completam neste enlace de paz, de paz, de paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. É um prazer estar aqui novamente, conduzindo essas reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. E para a gente iniciar as nossas reflexões, vamos fazer uma prece. Vamos levar os nossos pensamentos até o mais alto. Agradecer a Deus por essa oportunidade, mais um dia de vida, mais uma semana que está se iniciando. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, possa nos acalmar, nos intuir, nos proteger para melhor tomada de decisões em nossas vidas, para que nós possamos nos esforçar cada dia mais para sermos pessoas melhores, verdadeiros homens de bem, como nos fala no Evangelho. Senhor Jesus,
estamos aqui, Senhor, apostos para o trabalho. Que nós possamos ser aqueles trabalhadores da última hora, que vão trabalhar com afinco, que vão pegar no arado e trabalhar até o último momento. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em trevas e tentações. Livra-nos, Senhor, da prática de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, para então iniciar as nossas reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre os mundos inferiores e os mundos superiores. Mas antes de nós começarmos essas reflexões, nós vamos relembrar o início do capítulo. E Kardec coloca a passagem de João, no capítulo 14, versículo de 1 a 3. E nesse momento, né, que Jesus fala essas palavras, Jesus estava muito próximo à crucificação. E os discípulos, eles estavam aflitos com aquela situação, né? Porque muitos deles pensavam que Jesus iria sair daquela situação, né, em algum momento. Mas quando eles viram que a crucificação ia ser fatal, né, que já ia ocorrer, eles ficam muito aflitos. Então Jesus fala para eles: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vou teria dito, pois me vou para vos preparar lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vós aí estáis. Então Jesus, né, nesse momento, ele tenta acalmar os apóstolos, né? Ele tenta falar aqui com eles que não era o fim, que havia muitas moradas na casa do Pai e que ele ia apenas preparar o lugar para depois ele retornar. É muito importante, então, quando Jesus fala essas palavras, porque já começa a dar indícios, né? Desde aquela época, da pluralidade dos mundos habitados, da pluralidade das existências. E aí, com o advento da doutrina espírita, que Kardec codificou para nós, ela vem ampliar a nossa visão e vem fazer compreender todas essas passagens de Jesus. Então agora nós entendemos melhor, nós temos uma compreensão mais ampla do que Jesus quis dizer naquela época. Então, já adentrando no nosso tema da noite de hoje, dos mundos inferiores, dos mundos superiores, e essa passagem ela se enquadra nas instruções dos Espíritos, e aqui Kardec coloca em alguns tópicos o resumo dos ensinamentos de todos os espíritos superiores. Então, todas as passagens, né, que os espíritos superiores falavam da classificação dos mundos, Kardec reúne aqui. E para começar, então, essas reflexões mais aprofundadas, vamos ver na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta espiritualidade. Todos os globos que circundam o espaço são habitados? Os espíritos nos respondem que sim. O homem terreno
está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes, imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais, orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Então hoje nós compreendemos melhor que Deus, sendo a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo, um ser soberanamente justo e bom, não ia criar nada sem um propósito. Então Deus não ia criar esta infinidade de planetas, que para o nosso conhecimento o universo é infinito. Ele então não poderia ter criado bilhões de estrelas, planetas, por mero capricho, apenas para embelezar os olhos dos seres humanos que estão na Terra. Então todos os planetas são habitados. Há muitas moradas na casa do Pai. E a casa do Pai é o universo, todo o universo. E Jesus, então, desde aquela época, nos dá esses apontamentos, essas ideias. E cada planeta, com sua particularidade, que está adequada ao nível evolutivo dos espíritos que ali estão. E também é interessante nós compreendermos qual o objetivo da encarnação. Porque Deus, criando esses vários planetas, né, a infinidade que é o universo, e esses planetas vão abrigar espíritos em níveis diferentes de evolução, então se faz necessário nós entendermos o porquê da encarnação. E os espíritos nos colocam na pergunta 132 do Livro dos Espíritos que Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então a perfeição, né, a lei do progresso, ela é uma lei natural, ela é uma lei de Deus. E como Deus não derroga suas leis, todos nós temos que cumprir esta lei. Todos nós estamos fadados a passar por ela. Vez ou outra, nós podemos entravar esta marcha do progresso, ficar estacionários, mas a lei do progresso é para todos. Mais cedo ou mais tarde, nós iremos progredir. Então, para uns é expiação, para outros é missão. Então, cada planeta, né, como nós falamos, que está em um nível evolutivo diferente, que abriga espíritos de acordo com aquela realidade de evolução espiritual, em alguns planetas, esta encarnação tem um caráter de expiação, como nós vemos hoje no planeta Terra, um mundo ainda de provas e expiação, que nós vamos encarnar e reencarnar para poder quitar os nossos débitos passados, né? Corrigir aquilo que ficou de errado em outras encarnações. E outros espíritos encarnam como missão. E aí nós vemos diversos espíritos que encarnaram aqui na Terra, Bezerra de Menezes, né? Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, encarnaram na Terra como missionários. Vieram exemplificar o Evangelho de Jesus. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, como nós encarnamos, nós vestimos um corpo material, nós precisamos suportar todas as consequências de estar em um corpo material. Fome, sede, frio, todas essas necessidades são materiais. E é isso que nós precisamos suportar e vencer. Mas sempre nós precisamos
fiquemos claros, né, o nosso objetivo, quando encarnados, que não é as conquistas materiais, e sim o progresso. É a conquista moral, é a conquista em relação à inteligência, que nós também precisamos desenvolver. Então, precisamos desenvolver essas duas asas para conseguirmos voar rumo ao progresso, à evolução, tanto o lado moral quanto o lado intelectual. Então, isso precisa ser um equilíbrio, né? Precisa estar em equilíbrio. E hoje nós vemos que os homens, né, as pessoas que vivem na Terra atualmente, já têm um progresso intelectual até avançado, mas em moralidade nós ainda temos muito que caminhar. Então nós estamos na Terra para progredir, para conquistar virtudes, não para conquistar coisas materiais, amontoar, porque a matéria é transitória, tudo na matéria passa, nós também vamos passar pela matéria. O nosso tempo aqui é curto, quando comparado à eternidade, porque nós somos espíritos eternos. Continuando das nossas reflexões sobre as escalas dos mundos, nós vimos aqui nessa tabela a classificação dos mundos. Então, e o primeiro mundo, né, que nós vimos é o mundo primitivo, que prevalece o instinto, a lei do mais forte. Então, impera nesses mundos. E nesses mundos primitivos estão os espíritos recém-criados, né, vamos dizer assim, aqueles que ainda não têm o desenvolvimento intelectual suficiente, eles vivem ainda em cavernas, né? Os bárbaros, os selvagens, são esses povos que ainda estão nesse estado primitivo. Como eles estão nesse estado primitivo, a Terra também está na mesma sintonia que eles. Então a Terra ainda está nesse estágio primitivo. Um pouco mais evoluída, os mundos passam por um processo de expiação e prova, que é o que nós temos atualmente. E nesse mundo, o mal predomina sobre o bem. E um pouco mais à frente, nós temos os mundos regeneradores. E atualmente nós estamos em plena transição planetária. Estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações e passando para ser um mundo regenerador. Então todos os cataclismas, né, todas as dificuldades, essas revoluções que nós vemos acontecer no planeta hoje é necessário. E lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala da lei da destruição, a espiritualidade fala que para se transformar é necessário destruir, né? Então, muitas vezes, quando nós só vemos a destruição, a tristeza, é uma transformação que está ocorrendo. Então, essas transformações são necessárias. Essas mudanças, tanto físicas quanto de cunho moral, são necessárias ocorrerem na Terra. Porque nesses mundos regeneradores, o bem prevalece sobre o mal. Então, nesses mundos regeneradores, o bem vai imperar. Ainda vai existir o mal, mas ele vai ser muito menor, uma escala muito menor do que acontece hoje sobre a Terra. Então, para estarmos nesse mundo de regeneração, nós também precisamos caminhar. Nós precisamos querer fazer o bem, né? Desejar o bem a todos. Nós precisamos também evoluir, porque nós precisamos acompanhar a evolução do mundo, porque nós precisamos ter uma compatibilidade, né, tanto das pessoas que vivem no planeta, precisa estar em sintonia, né? Então, para a gente estar nesse mundo regenerador, nós precisamos fazer parte da turma do bem, porque o bem vai prevalecer sobre o mal.
E um pouco mais evoluído, o mundo então pode se tornar um mundo ditoso ou um mundo feliz. E neste mundo, o mal já não existe. A matéria nesses planetas é muito menos densa do que a matéria que nós conhecemos, né, do nosso planeta atual. Então, as pessoas que vivem no mundo feliz, os espíritos mais evoluídos, eles sentem muito pouco influência, quase nenhuma influência da matéria, porque ela se confunde até com o perispírito, de tão rarefeita que ela é. E os mundos celestes, ou os mundos divinos, o bem reina soberano. E aí, nesses mundos mais felizes, os mundos divinos, não tem mais a necessidade da encarnação. Porque esses espíritos que habitam esses mundos já conseguiram atingir um progresso ideal que não necessita mais de reencarnar, né? Não necessita mais da matéria. E aqui na leitura, Kardec nos fala que os mundos primitivos, né, e que essa escala de mundos ela é relativa, né? O mundo é inferior ou superior comparado a algum outro mundo. Então, levando em consideração a Terra, né, nós temos noção, então, que seja um mundo primitivo, um mundo inferior e que seja um mundo mais superior. E aqui, a espiritualidade coloca algumas características desses mundos primitivos, né? Como nós falamos anteriormente, que os seres que habitam esses mundos são mais rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo ou do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústria, sem invenções, despendem a vida na conquista da nutrição. Entretanto, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida, e este instinto basta para torná-los superiores uns aos outros. E aqui nós colocamos a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Então o homem, o espírito, está nesta condição ainda primitiva. Ele tem latente dentro dele este germe, esta consciência de um ser superior. Porque as leis de Deus estão escritas na consciência. Então, a partir de várias reencarnações, de várias vivências, né, que esse espírito ele vai tomando consciência de si, consciência do outro, que ele vai evoluindo, ele vai saindo do instinto, né, do instinto da sobrevivência e vai passando a ter sentimentos. E aí ele vai despertando dentro dele essa consciência de Deus. E aí nós vemos, nesses mundos primitivos, eles cultuarem vários deuses. É normal, porque eles ainda não têm essa inteligência de perceber que é um Deus único. Então eles cultuam o Deus da chuva, o Deus do vento, o Deus do fogo, porque esses espíritos ainda estão no estágio primitivo. E todos esses processos, eles são normais para a evolução. E aí, então, nós vamos evoluindo, nós vamos caminhando, nós vamos deixando de ter os instintos e passando a ter sentimentos, né? Como nós falamos. Então, o homem, a cada encarnação, ele vai adquirindo vários conhecimentos, através de várias experiências que ele vai tendo na vida material. E como é, então, os mundos superiores?
E os espíritos aqui colocam para nós que a forma do corpo é sempre, como em toda parte, a forma humana. Isso é muito interessante. Então, a forma humana é para todos. Mas esta forma, ela é muito mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, ela é purificada. O corpo não está sujeito nem às necessidades, nem às doenças e nem à deterioração. Porque a matéria oferece muito pouca resistência para esses espíritos. A matéria nesses mundos é muito rarefeita. Então os espíritos aí, eles não têm mais essa necessidade das doenças, né, da fome, do frio. A matéria não oferece tanta resistência para esses espíritos como oferece para nós no mundo que nós estamos hoje. E aqui na leitura vem colocando para nós que nesses mundos, né, o mal ele não existe. Porque o homem ele não procura se elevar acima dos homens, mas acima de si próprio, buscando a cada dia se aperfeiçoar. Porque aqui nesse momento, o homem saiu do sentimento, né, apenas de ter o sentimento, e começou a desenvolver o amor, que é o ápice dos sentimentos, como nos fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nesses mundos superiores, não há senhores, nem escravos, nem privilégios de nascimento. Então, só a superioridade moral e inteligente é que estabelece a diferença das condições de supremacia. E os espíritos ainda colocam para nós que os sentimentos são elevados e encontram-se aumentados e purificados. Então, nos mundos superiores não existem ódios, nem ciúmes mesquinhos. A fraternidade reina em todos os homens e os mais fortes ajudam os mais fracos. E no nosso mundo, né? Como nós falamos, a Terra ainda está no processo de provas e expiações. Será porque nós ainda temos o mal na Terra? E eles colocam que no nosso mundo nós ainda temos a necessidade do mal para sentir o bem. Assim como nós temos a necessidade da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. E isso é muito interessante porque nós só conseguimos ver como nós somos privilegiados na saúde, por exemplo, quando nós passamos por um estágio de doença. Só assim nós damos mais valor à nossa saúde. Conseguimos dar mais valor à luz do dia, ao sol, quando tem plena escuridão. Então o mal na Terra, no mundo de provas e expiações, ele ainda é necessário. Mas dia virá que esse mal não será mais necessário. Que todos os homens serão irmãos. A fraternidade reinará ainda na Terra. E ele continua nos falando que nos mundos superiores esses contrastes não têm mais a necessidade de si. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma eterna alegria, que não são perturbadas nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus, que ali não tem acesso. E nós podemos pensar, então será que Deus já criou estes planetas felizes? Não. Porque Deus não privilegia nenhum de seus filhos. Todos nós fomos criados do mesmo ponto de partida, simples e ignorantes em relação ao conhecimento. Todos nós saímos da mesma linha, mas cada um, segundo os seus gostos, segundo as suas experiências, segundo os seus hábitos, teve um tipo de conhecimento, adquiriu mais ou menos o aprendizado.
Então, cada um de nós está num grau de evolução que é particular, que é inerente ao espírito. E nós ainda chegaremos a esses mundos superiores, habitaremos, se nós nos propusermos a mudança interior, a cultivar as virtudes, o amor, a paciência, a caridade, a fé raciocinada, a razão iluminada. Meus irmãos, que nós possamos, com esses conhecimentos que a doutrina espírita traz para nós, sermos melhores, colocarmos em prática, porque muito se pedirá a quem muito foi dado. Então, todos esses conhecimentos, dos mundos, das classes dos mundos, da evolução, das necessidades da encarnação, tudo isso são ferramentas que a doutrina espírita traz para nós, que vai diretamente encontro à nossa razão. Fala diretamente à nossa inteligência. Mas nós temos ainda que sentir esses ensinamentos. Tirar esses conhecimentos que estão apenas no campo da inteligência e colocá-los no campo da ação, no campo do sentimento, na área do coração. Sentir. E sentir é colocar em prática. Sentir a doutrina espírita é fazer, é arregaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar para Jesus. Meus irmãos, que nós possamos ter uma boa noite, uma excelente semana e que Deus e Jesus e a espiritualidade amiga possam nos acompanhar sempre e nos fortificar, nos dar coragem para enfrentarmos as nossas dificuldades, as nossas limitações interiores que todos nós ainda temos. Que o Senhor Jesus possa ficar com todos nós. Boa noite a todos. Obrigada. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba
que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.